Bom dia, crianças! Hoje nós vamos finalizar a nossa lição 11 sobre texto expositivo no livro A Prova Brasil de Língua Portuguesa. Nós vamos fazer as lições da página 82 até a página 85. Só que antes de começarmos a lição de hoje, nós vamos fazer a correção de algumas atividades da lição anterior desse texto, que nós fizemos em outra aula. Então, aqui vamos abrir na página 79, número 3. Qual profissional é citado como exemplo? Então, aqui no caso, vocês têm que escrever o nome do profissional e não a profissão. A profissão vocês vão escrever na número 4. Então, aí na número 3, vocês vão escrever o nome completo dele, Leandro Sanches da Costa. Depois, na número 4, qual é a profissão que ele tem? No caso, é paleoartista. Qual é a formação dele? Para ser um paleoartista, tem que se formar em biologia. Então, a formação dele é biólogo. Tem que escrever uma letra em cada quadradinho. Na número 6, vocês têm que colocar na ordem correta essas 3 frases de acordo com o segundo parágrafo do texto. Então, vamos ler lá o segundo parágrafo para ver a ordem correta. Para ser um paleoartista, é necessário observar atentamente um animal a fim de ver os detalhes dele e entender seus movimentos. No caso dos dinossauros, é difícil. Aí começa. Porque existem mais de 1000 espécies catalogadas no mundo. Essa é a primeira frase. E além de saber fazer um desenho bonito, é a segunda. O desenhista precisa garantir que todos os detalhes fiquem corretíssimos. Essa é a terceira frase. Então, aqui a ordem correta é a frase verde é a número 1, a frase azul é a número 2 e a frase laranja é a número 3. A ordem é 1, 3 e 2. Na página 80, vocês teriam que escrever as 4 palavras, cada letra em um quadrinho, e pintar as letras, a parte que se repete em todas as palavras. No caso, são as 6 primeiras letras. Quem não pintou tem que pintar. Depois, essas mesmas palavras, vocês tinham que separar as sílabas delas e pintar a sílaba mais forte. E aí eu orientei para vocês seguirem a dica de chamar ou gritar a palavra. Então, desenhista. Então, é o nis, a sílaba mais forte, a sílaba mais demorada. Desenhar é o nhar. Desenhando é o nhan. Desenho é o Z. Na página 81, na número 8, vocês tinham que contar quantas palavras tem nessa frase e pintar um triângulo para cada uma delas. Então, são 12 palavras, 12 triângulos. Depois, nessa mesma frase, vocês vão ler as 2 primeiras palavras, o pois e o é, e vão primeiro ler com uma grande pausa, então devagar, e depois rapidamente, sem pausa entre elas, para perceber o som do S. Então, vamos lá. Pois é. Então, no caso, é como um assobio, tem que pintar a cobrinha. Depois, rápido, pois é, tudo junto, pois é. No caso, é como um zumbido de inseto, tem que pintar a mosca. E por último, a palavra paleoarte, qual é a sílaba mais forte dela? Então, vamos usar aquela dica, chamar ou gritar. Paleoarte é o ar. Na 82, que é a nossa lição de hoje, vocês vão utilizar essa mesma frase que nós acabamos de ver na página 81 e vão colocar uma palavra em cada quadrinho, sendo que vocês podem perceber que já tem algumas palavras já, vocês vão completar com as que estão faltando, e essa mesma frase vocês vão voltar lá na página 78 e vão pintar. Quem já percebeu e leu com atenção já sabe que está no final do primeiro parágrafo. Então, vocês vão pintar e vão ler com bastante atenção. Pois essa profissão existe de verdade e é chamada de paleoarte. Vamos continuar agora na página 83. 9. Ouça com atenção a leitura do período. Mas ele se encantou com os dinossauros porque sabia que esses animais estavam muito próximos de nós. Então, observando as 2 primeiras palavras, nós vamos ler
com grande pausa, bem devagar, e depois rapidamente, sem pausa, para perceber o som do S, igual nós fizemos com o pois é na página 81. Então, mas ele está como um assobio ou como um zumbido de inseto? Ó. Mas ele está como um assobio, então tem que pintar a cobrinha. Depois, rápido, mas ele, de novo, mas ele. Dá para perceber também que está como um zumbido de inseto, então pintem a mosca. Depois vamos analisar, ler a terceira palavra e circular a vogal com que ela termina. Então é a palavra C. A vogal com que ela termina é a vogal E. Então circulem aí a vogal azul E. Depois vamos ler a quarta palavra e circular a vogal com que ela começa. A quarta palavra é encantou. Então, começa com a vogal E também. Aí, agora nós vamos ler essas duas palavras, a terceira e a quarta palavra, em voz alta, sem pausa entre elas. Então, rapidamente, para perceber a pronúncia desses dois E's, do E do final do C e do E do começo do encantou. Para ver, ó. Vocês vão ter que escolher a estrelinha correta. Ó. Na pronúncia, as vogais que você circulou, elas se unem, ou seja, ficam juntas, parecem uma só, ou na pronúncia, no jeito de ler, as vogais que você circulou permanecem separadas. Então, vamos ler juntos e rápido. Se encantou. De novo, se encantou. Mais uma vez, se encantou. Então, no caso, é a primeira ou a segunda estrelinha. As vogais, elas se unem ou elas permanecem separadas? Ó, se encantou. Então, elas se unem, elas parecem uma só. Então, é a primeira estrelinha. Na página 84, no número 10, ouça com atenção a leitura de um período do texto. Vamos ler juntos. Um paleoartista, contudo, não fica desenhando apenas dinossauros, pois há plantas, bactérias e outros seres que habitaram a Terra e merecem ser retratados. Quantas palavras há nessa frase? Então, vocês vão contar quantas palavras tem e depois vão copiar cada palavra nesses quadrinhos abaixo. Então, vocês podem perceber que tem vários quadrinhos, tem mais de 20 quadrinhos, então contem com atenção, devagar, a quantidade de palavras, depois confiram a quantidade de quadradinhos para ver se está de acordo e marquem aí direitinho. Para finalizar, na página 85, na número 11, vocês vão ler agora o texto inteiro das páginas 78 e 79, vão prestar bastante atenção, respeitando a pontuação de cada frase, de cada parágrafo, vão ler o texto bem corretamente. Depois, na número 12, depois de ter lido e estudado o texto, como você explicaria para um colega o que é um paleoartista? Então, nós já lemos, vocês assistiram a videoaula, acompanharam com a professora, leram sozinhos, então já dá para saber e escrever o que é um paleoartista. Quem ainda tem dúvida pode ler o primeiro e o segundo parágrafo novamente, que vai ajudar bastante a responder essa questão. Vou ficando por aqui, até a próxima aula, um beijo e fiquem com Deus.